capítulo 23, nós vamos ler do verso 33 ao 48. Se você não tem a Bíblia, chega perto de alguém que tem. Capítulo 23, ou capítulo 23, verso 33 ao 48. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Senhor, nós louvamos o teu nome mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito, mas principalmente por quem o Senhor é nas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de ouvirmos a tua voz falando aos nossos corações. Senhor, eu me coloco mais uma vez como instrumento, pedindo que o teu Espírito Santo tome os meus lábios e ministre a tua palavra, Senhor, aos corações, segundo a necessidade de cada um, mas principalmente segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. No nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Vamos compartilhar nesses minutos que temos. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã sobre os ladrões da cruz. Sobre os ladrões da cruz. E esta história começa um pouquinho antes. Jesus, Cristo, o nosso Senhor, foi levado ao Sinédrio. E ali passou por um concílio, um conselho formado por sacerdotes, por escribas. Jesus é levado ao Sinédrio para ser ali julgado. Do Sinédrio, encaminharam Jesus a Pilatos. Pilatos era governador, Pilatos era prefeito da Judeia. Pilatos investiga, Pilatos questiona, Pilatos conversa com Jesus, mas a história e a palavra do Senhor relatam que Pilatos não achou culpa em Jesus. Após questioná-lo, após instigá-lo, após interrogá-lo, não encontra, não acha, não vê culpa nenhuma em Jesus. Pilatos, então, ao interrogar, ao conversar com Jesus, descobre que era um homem da Galileia,
e envia então Jesus, encaminha Jesus a ser interrogado para que fosse julgado e, segundo aquilo que o povo pedia, fosse condenado por Herodes, que era então o tetrarca da Galileia, aquele que governava sobre a Galileia, numa divisão que havia sido feita do reino da Judeia. Herodes, chamado de Antipas, filho de Herodes o Grande, ele também, da mesma forma, interroga a Jesus Cristo. Mas a história e a palavra diz que Jesus não lhe respondeu nada. E ele interroga, ele questiona, ele tenta descobrir algo, mas a história e a Bíblia relatam que Herodes também não conseguiu encontrar culpa em Jesus. Os sacerdotes, os escribas, acusavam a Jesus Cristo com grande veemência, dizendo que ele estava trazendo ao povo ensinamentos errados, ele estava trazendo ao povo coisas contrárias àquilo que o próprio governo pregava, ensinava. Herodes, no entanto, não encontra culpa em Jesus e diz que Herodes o desprezou. Isso significa que ele não achou culpa, ele não viu nele erro. E ficou um jogo, porque aí Herodes devolve Jesus Cristo para Pilatos, envia para Pilatos, isso aqui não é problema meu, né? É um jogando para o outro, e o povo querendo condenar. E Jesus é enviado novamente a Pilatos. Era necessário, em decorrência da festa, em decorrência do momento em que estava vivendo, que fosse solto um detento. E a história nos relata, e se você depois quiser ler na sua casa, e é importante que leia, pegue do capítulo 23 do início, você já vai conseguir ver isso que eu estou resumindo neste relato. Mas diz que era necessário que um daqueles que estavam presos fosse solto. E existia um homem chamado Barrabás, que também estava na mesma condição de Jesus Cristo, e a multidão, o povo, os sacerdotes, os escribas clamavam que Barrabás, um homem homicida, assassino, salteador, sanguinário, fosse solto, e não que Jesus Cristo fosse solto. Esse era o clamor do povo, isso era o que o povo desejava. E os relatos, a história diz que Pilatos, recebendo novamente Jesus à sua frente, depois da muita insistência do povo, depois do clamor do povo, para que não soltasse Jesus Cristo, mas soltasse Barrabás, e sim condenasse a Jesus Cristo, mesmo não tendo sido achado nele, nem por Pilatos, nem por Herodes, culpa alguma, diz que Pilatos o entregou à vontade de Deus. Ou seja, Pilatos sucumbiu ao pedido da multidão, e Pilatos condenou, soltou Barrabás e deixou que Jesus Cristo fosse condenado como e morte de cruz. Jesus Cristo é condenado à morte, e morte de cruz, morte horrenda, morte de quem não tinha honra, como o pior dos pecadores. A palavra do Senhor diz que Jesus e os outros dois malfeitores, os outros dois
ladrões, que também foram culpados juntamente com ele, foram levados pelo caminho até chegar ao Gólgota, ao monte chamado Caveira, em decorrência do seu formato. É por isso que chamava Caveira, porque tinha esse formato. Mas a história diz que Jesus foi conduzido. E é interessante que quando nós ministramos o Espírito Santo de Deus, ele vai falando aos nossos corações, e já foi falando aqui nessa manhã, e falando na ministração dos louvores, falando durante o ofertório, porque foi citado também, como o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Porque se você ler, você vai ver que neste caminho encontraram um homem chamado Simão Cirineu, que estava em Jerusalém em decorrência das festas, e este foi o homem que levou a cruz pelo caminho do Gólgota. Se você assistiu filmes já, você que falam sobre a crucificação, a vida de Jesus, você vai se lembrar desse homem que foi o escolhido para que levasse a cruz no lugar de Jesus, até chegar ao lugar da crucificação, até o monte da crucificação. No Monte Caveira, no Gólgota, ali foram levantadas as 3 cruzes, e foram colocadas nelas Jesus Cristo ao centro, e em cada um dos lados, um à sua direita, um à sua esquerda, foram pregados os malfeitores ou ladrões. E o Senhor começou a falar comigo através disso, e eu fui procurar, porque na Bíblia não cita o nome desses homens, mas existem relatos que levam a entender, que levam a compreender, que os nomes destes homens eram Dimas e Gestas. Dimas, aquele que considerado por muitos o ladrão bom, e Gestas, considerado o ladrão ruim. E estes 2 ladrões, estes 2 homens, tinham histórias ao mesmo tempo similares, mas distintas. Os 2 eram malfeitores, os dois eram ladrões. No entanto, Dimas, ele era um salteador, ele roubava, ele saqueava no deserto os ricos para dar aos pobres. Mas não diferente, era um ladrão, era um salteador. Gestas já não, Gestas roubava homens, mulheres, crianças, e os relatos históricos diz que ele era um homem terrível. Da família de Barrabás, o que fora solto, e diz que ele não só matava, mas ele os pendurava depois de mortos, de cabeça para baixo, e diz que Gestas tomava o sangue das crianças, depois de matá-los. Um homem terrível. Estes eram os 2 homens que estavam crucificados ao lado de Jesus Cristo. Jesus na cruz ouve a multidão clamar para que crucificasse, para que matasse. Jesus olha para os céus. Nós podemos assim compreender, talvez não fisicamente, mas no seu íntimo, no seu interior, ele fala com Deus, sendo ele o próprio Deus. Ele pede perdão àquela multidão, para aquela multidão, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não conseguem compreender o propósito de tudo isso estar acontecendo. Zombaram, escarneceram de Cristo, para que ele, que se dizia o Cristo, sendo que quando foi questionado, ele disse:
vocês dizem que eu sou. Porque na verdade, ele se colocava como Cristo e operava milagres, maravilhas, prodígios, porque ele era o próprio Cristo. Escarneceram, zombaram, a multidão zombava, dizendo: se você é Cristo, se você salvava os outros, por que você não se salva a si mesmo? Por que você não desce dessa cruz? Se você tem poder para até ressuscitar mortos, por que você não se salva a si mesmo? Essa era a situação em que Cristo estava. Os soldados que o levantaram na cruz escarneciam dele, e a palavra diz que eles inclusive trouxeram vinagre, fel em algumas traduções, um líquido amargo, para que ele bebesse, e deram a Cristo, dizendo: toma, salve-se a si mesmo, saia dessa situação, nós queremos ver agora o seu poder. Era essa a circunstância de Cristo, naquele madeiro, naquela cruz. Dizeres sobre a sua cruz: Rei dos judeus, para escarnecer, este é o Rei dos judeus. Essa era a condição de Jesus Cristo naquela cruz. Diz que a terra se transformou em trevas, houve escuridão, o dia se tornou em noite, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso traz para nós ensinamentos importantes. A divisão que havia, a separação que havia entre Deus e o homem, já não existe mais. Houve livre acesso entre Cristo, entre o homem e Deus, por intermédio de Cristo Jesus, por intermédio da morte de Cristo Jesus. E diz aqui, no verso de número 46, que Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, Jesus expirou, morreu, deu o seu último suspiro e morreu. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, porque ele entendia o que estava acontecendo. Mas no verso de número 48 diz que a multidão que estava ali, que havia se ajuntado para presenciar aquele espetáculo, aquela cena, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos seus peitos, como vitoriosos, com orgulho: nós vencemos. Falta de entendimento, não conseguiram compreender o propósito daquilo que estava acontecendo. O livro de Lucas foi escrito por Lucas, um médico, um homem culto, instruído na cultura grega. E este livro, que foi escrito aproximadamente 35 anos depois desse fato que nós acabamos de relatar, nos traz mensagem de fortalecimento da nossa fé. O livro de Lucas, essa passagem específica que nós lemos é relatada nos 4 evangelhos, mas nenhum deles é relatado com detalhes o momento da crucificação de Cristo e aqueles 2 malfeitores, ladrões, que foram junto com ele crucificados. O livro de Lucas enfatiza a universalidade da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O que significa isso?
Este evangelho não é para alguns. Este evangelho é universal, ele é para todos. Cristo morreu em favor de todos, e isso fica claro ao lermos as palavras escritas neste evangelho. Jesus Cristo, a mensagem de Cristo não é para alguns, mas é para todos, para que todos sejam salvos. No capítulo 2 do livro de Lucas, você não precisa ler. Dos versos 25 ao 32, a palavra fala sobre a vida de um homem chamado Simeão e de uma mulher chamada Ana. Este homem queria ver a Cristo. Este homem queria, antes de morrer, ver a Cristo. E nós vemos nessa passagem o momento em que Jesus Cristo é apresentado ao Senhor, como nós fazemos aqui simbolicamente quando as crianças nascem. E a palavra do Senhor diz que Simeão pegou Cristo nos braços, tendo os pais de Jesus, José e Maria, levado ele ao templo para ali ser apresentado. Simeão pegou Cristo em seus braços e, entre outras palavras, ele disse que Cristo é a luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Essas são palavras, depois você abre lá no capítulo 2 e leia em casa, a partir do verso 35. Simeão se referindo a Jesus Cristo como a luz para iluminar as nações. E no capítulo 24, que foi citado um pouquinho à frente, nessa manhã, mas no capítulo 24, dos versos 36 ao 49, cita um momento em que Jesus Cristo, depois de haver ressuscitado, aparece aos discípulos. E Jesus Cristo diz para que em seu nome fosse pregado o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações. Em todas as nações. Mas eu quero rapidamente tirar desse texto, dessa passagem que nós lemos e desse contexto histórico que nós acabamos de compartilhar, alguns ensinamentos para as nossas vidas. Eu quero, em primeiro lugar, compartilhar algumas atitudes que nós podemos enxergar na vida destes dois ladrões malfeitores que foram colocados e crucificados ao lado de Jesus Cristo. A palavra do Senhor, pegue lá de novo em Lucas 23, do capítulo 33, no verso de número 29, diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Blasfêmia. Gestas, um dos que estavam crucificados ao lado de Cristo. A palavra diz que esse homem blasfemava de Jesus Cristo. O que significa blasfêmia? Blasfêmia significa desrespeito. Blasfêmia significa irreverência. Blasfêmia significam palavras de ofensa. Blasfêmia significa incredulidade, desprezo, heresia. Blasfêmia significa falsa acusação, significa amaldiçoamento, significa desejo de coisas ruins, de calamidades a outro, a quem está sendo blasfemado. E nós poderíamos aqui citar diversos adjetivos, diversos
significados para a blasfêmia. Mas se nós conseguíssemos compreender tudo o que está envolvido neste simples, aparentemente simples texto, nesta palavra deste ladrão, quando blasfemou contra Cristo, nós conseguiríamos ver o tamanho da misericórdia, da graça, do amor do Senhor pelas nossas vidas. Porque contido nestas palavras deste ladrão, quando diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, estão todas estas qualidades, todos estes adjetivos, estão contidas o desprezo, está contida a incredulidade, está contida a acusação, está contida a maldição, está contida o desejo de morte, o desprezo. Nestas palavras estão contidos todos esses sentimentos. Diz que ele blasfemou contra Cristo. Ali ele demonstrou toda a sua incredulidade, seu desprezo, tudo aquilo que estava no seu coração contra Cristo Jesus. Mas nós vemos uma atitude diferente na vida do outro ladrão, na vida de Dimas. No verso 40 diz que o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos, mereciam, mas este nenhum mal fez. E ele diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um blasfemou, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. O outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui nós vemos uma atitude diferente. Aqui nós vemos uma atitude de temor a Deus. Aqui nós vemos uma atitude de quem reconhece quem é, as suas limitações, as suas falhas, os seus pecados. Aqui nós vemos uma atitude de quem reconhece o poder, a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, os feitos do Senhor, a misericórdia, a graça. Aqui nós vemos uma atitude de humildade. Aqui nós vemos uma atitude de reverência. Aqui nós vemos uma atitude de total dependência, dizendo: Senhor, se não for por ti, eu nada posso. Se não for o Senhor para me salvar, para me livrar dessa situação, eu de mim mesmo, das minhas forças, nada posso fazer. Atitudes diferentes. Foram essas as duas atitudes que nós vemos expressas através da vida destes dois homens, pregados ao lado de Jesus Cristo. Os dois estavam próximos, os dois estavam juntos, os dois já haviam encontrado com Cristo antes, os dois já sabiam dos feitos do Senhor, os dois estavam ao lado de Cristo, mas um teve a atitude de blasfêmia, de desprezo, de irreverência, de orgulho, de soberba, de prepotência. O outro teve atitude de temor, de reverência,
de humildade, de arrependimento, porque ele se colocou numa situação de compreender as suas falhas, os seus erros, mas de saber que existia salvação para ele, que existia um que podia perdoar, que existia um que podia livrar, que existia um que podia esquecer tudo aquilo que ele havia feito. Atitudes diferentes. Na sequência, no verso de número 43, nós vemos a resposta de Jesus Cristo. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Nós não vamos entrar no detalhe agora, mas apenas como relato, existem algumas divergências na tradução deste verso. Em algumas Bíblias, a vírgula está: em verdade te digo que, e aí existe uma vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Em algumas traduções a vírgula está depois do hoje, e muda o contexto, porque diz: em verdade te digo que hoje, em verdade te digo hoje, não existe o que, em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. E em algumas não tem vírgula. Isso muda o tempo, mas não muda a condição, não muda a situação. Isso não é importante para nós nesse momento. Importa a resposta que Cristo deu a ele. Eu reconheço a sua situação. Eu reconheço a sua humildade. Eu reconheço o seu arrependimento. Eu reconheço a sua submissão. Eu reconheço que você se coloca hoje na situação, na posição de dependência, de adoração. Eu reconheço que você está se colocando numa posição de exaltar a Deus na sua grandeza, no seu poder salvador, no seu poder transformador. Eu reconheço a sua posição hoje. E por causa disso eu te digo, vai haver salvação para a sua vida. Você será salvo. Você será salvo. A minha morte nesta cruz tem esse significado. O fato de eu estar aqui pendurado significa que os seus pecados são perdoados e há salvação. Depois que eu expirar, a minha graça te basta, a minha misericórdia te alcançará, não só a ti, mas a todos quantos reconhecerem isto em suas vidas. Porque Cristo não morreu para um, Cristo não morreu para Dimas, Cristo morreu para Dimas, para Gestas, Cristo morreu para mim e para você, e a graça do Senhor Jesus Cristo alcança a todos nós. Mas é importante e é necessário nos colocarmos na posição de reconhecermos que somos dependentes dEle, que somos dependentes da sua graça, que somos dependentes da sua misericórdia, que somos dependentes do seu amor, que somos dependentes da sua bondade, da sua fidelidade. Em Lamentações, no capítulo de número 3, verso 22, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. No livro de Tito, no capítulo de número 2, versos do 11 ao 14, diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade,
e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A palavra do Senhor no Salmo de número 62 e verso 1 diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. É pela graça, é pela misericórdia, é pela salvação do Senhor que nós esperamos, aguardamos, necessitamos, ansiamos, queremos. Mas rapidamente, para encerrarmos, porque as horas passam muito rápido. Quando o Senhor começou a falar comigo e foi o Espírito Santo de Deus trabalhando em meu coração, o Senhor me mostrou algo ainda mais maravilhoso da parte do Senhor para as nossas vidas nessa passagem. O Senhor me mostrou que, na verdade, naquela cruz, ou naquelas cruzes, falando agora dos 3 que estavam ali, existia verdadeiramente alguns ladrões de cruz. Mas quando o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração, Ele me mostrou que, na verdade, os ladrões não eram Dimas e Gestas que estavam ali. E Ele também me mostrou que a cruz não era aquelas 2 traves que estavam ali. Foi citado aqui nessa manhã, e o presbítero falava, sumiu o nome. Presbítero Alex, eu olhando para ele, não sumiu o nome. Presbítero Alex falava no ofertório. Hoje, o significado da cruz, ele é deturpado. Foi falado lá na escola bíblica dominical também pelo presbítero Alexandre. Ele assistindo um programa de televisão, viu uma criança expressando um desejo, que o sonho dele era ter uma cruz grande para carregar de um lugar, eu não me lembro o nome da cidade que ele citou, até Aparecida. A cruz que o mundo tem pregado é essa. É uma cruz pesada. É um fardo. A cruz que o mundo tem pregado é esta. São pesos, são fardos, são problemas, são dificuldades, é morte, é dor, é cansaço, é fadiga. E muitos têm ensinado, e tantos quantos ou mais têm aprendido, que se eu levar a minha cruz, ou seja, se eu carregar todo esse fardo, eu vou alcançar algo. Na minha força, eu vou alcançar algo. Mas na verdade, o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração, que a cruz não é isso. A cruz, na verdade, é o livramento de tudo isso. E nós não temos que fazer nada para isso. Em Isaías, a palavra do Senhor diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
todo esse fardo, todo esse peso, todo esse cansaço já foi levado por Cristo Jesus. Mas o Senhor me revelou mais ainda, porque nem Ele precisou carregar uma cruz feita por paus. Porque quando Ele foi conduzido para carregar uma cruz feita de madeira, disseram: não, Simão, Sirineu, você vai levar. Não é essa cruz que Cristo vai levar. A cruz que Cristo vai levar são os pecados do homem e da mulher. A cruz que Cristo vai levar são as imperfeições, são as falhas, são os erros. Essa é a cruz que Cristo vai levar, para que todos vejam que Ele já suportou todas as coisas por cada um de nós. A cruz, na verdade, é o livramento do Senhor de todos os fardos, de todas as imperfeições, de todos os erros, de todos os pecados que nós cometemos um dia e que ainda estamos cometendo. Mas existem os ladrões da cruz. Sabe o que são os ladrões da cruz? Os ladrões da cruz são a irreverência, o desrespeito, a incredulidade. Os ladrões da cruz é tudo aquilo que tenta obscurecer a grande obra do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Os ladrões da cruz não eram Dimas e Gestas. Os ladrões da cruz são as coisas que vêm sobre as nossas vidas para dizer assim: é mentira, ninguém levou nada sobre si para te salvar. Olha só o momento de vida que você está passando. Você acha que alguém morreu em seu lugar? Você está desempregado, você está doente, você está angustiado, você está aflito, ninguém levou nada por você. Estes são os ladrões da cruz, as coisas que vêm sobre as nossas vidas para tentar tirar o foco da nossa visão, para tentar nos ludibriar, nos enganar, mudar a nossa mente, trazendo novamente uma mente carregada pelas coisas do mundo. Os ladrões da cruz é tudo aquilo que tenta nos afastar do sacrifício de Cristo e deturpar a nossa visão. Estes são os ladrões da cruz. E quando nós, simbolicamente, metaforicamente, olhamos para esse texto, nós podemos ver representados ali ladrões da cruz através da vida de Gestas, e nós podemos ver representado através da vida de Dimas a vitória daqueles que não desviam o seu olhar, que não deixam ser contaminados pelos ladrões de cruz. Porque Dimas olhou e disse: o que você está falando? O que você está falando? Nós que devíamos estar aqui, ele não. Ele não devia estar aqui. Não tente tirar meu foco. Eu já entendi que este momento aqui é para que eu seja salvo. Ele realmente é o rei dos judeus. Ele verdadeiramente vai salvar a minha vida do pecado e da morte. Jesus, lembra-te de mim. Jesus, lembra-te de mim. Eu preciso
vitória. A vitória não é algo fictício, não é algo virtual, é algo real. Em mantermos os nossos olhos voltados para o sacrifício de Cristo e para aquilo que Ele fez, sem perdermos a visão, nós vencemos os ladrões da cruz. Nós vencemos os ladrões da cruz e somos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Fique em pé em nome de Jesus.